Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Rádio Liberdade FM, aqui é o pastor Miqueias. Louvado seja Deus. Estamos nesse novo horário, das 3 às 4 horas da tarde. Também estamos ao vivo na TV Liberdade, canal Cultura 23.1. Muito obrigado a todos que acompanham a programação pela TV. Que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero orar, hoje eu quero dobrar os meus joelhos aqui e falar com Deus Todo-Poderoso. E você na sua casa pode acompanhar, pode participar e orar junto com a gente. Quem também está no site da TV Liberdade, no canal, no site tvliberdadehd.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoas que não moram dentro da cidade acompanham também pela internet através do site da TV Liberdade. Quero só agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia e poder acompanhar essa programação. É muito importante que você compartilhe, fale com outras pessoas, que nós estamos nesse horário das 3 às 4 horas da tarde, na TV Liberdade 23.1, no site da tvliberdadehd.com.br e na Rádio Liberdade, que é referência aqui na cidade, a 96.1. Vamos orar, vamos falar com Deus agora, que é o nosso objetivo principal, é orar, falar com Deus, e logo na sequência, depois do bloco comercial, a gente vai também para a palavra do Senhor. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD. Ó Deus de toda graça, bondade, misericórdia e favor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu reino, pela Tua justiça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que está sobre nós. O Senhor nos outorgou, nos selou com Teu Espírito Santo. Ele é a marca de propriedade exclusiva do Senhor. Temos um selo sobre nós. Fomos comprados. O preço foi pago lá naquela cruz, quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos salvar, para nos libertar. E ainda que muitas pessoas, ouvindo essa oração, acompanhando essa programação, talvez não entenda, ou possa considerar essas palavras algo tão simples ou algo meramente religioso, mas o império das trevas estremece quando nós declaramos isso. Todo reino espiritual se move nesse momento, os céus se abrem. Aonde tiver um servo, uma serva de Deus orando junto comigo agora, que não estiver apenas ouvindo essa programação, mas estiver orando também, participando dessa oração, movendo os céus com as suas orações. Os céus se abrem. Nós temos esse poder, essa autoridade dada por Cristo Jesus. A chave que abre os céus, que move os céus em nosso favor. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que entende a mensagem, que entende o seu papel. O Teu Espírito Santo está nesse momento movendo pessoas, agindo na vida de pessoas, para que ela
declare, faça essa confissão. Confesse a Jesus Cristo como Senhor, soberano, altíssimo. Aquele que venceu a morte, aquele que nos comprou por alto preço, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome e agora está assentado no trono, nas maiores alturas. Porque é o mesmo que desceu, que se esvaziou. Sim, o Senhor está sentado no trono e recebeu todo o poder nos céus e na terra e debaixo dela. E é o mesmo, tu és o mesmo que desceu a esta terra, abriu mão da sua glória, se fez carne e aqui sujeitou todas as coisas, venceu todas as coisas, exerceu o seu poder e a sua autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre a morte, e nos comprou e nos selou com teu Espírito Santo, e agora estamos aqui, Pai, somos a tua igreja, somos a tua noiva, temos o brilho do Senhor, temos a fé, temos a essência de Cristo, temos a mente de Cristo. Em nós se cumpre a plenitude de Deus, Pai, o Criador, o Filho e o Espírito Santo de Deus que age em nós. Porque se cumprirá a tua palavra, aonde o Senhor será tudo em todos. E nós somos essa geração que está perto, que se aproxima do momento final, aonde o Senhor cumprirá todas as coisas. As gerações passadas olharam para Cristo, olharam para as tuas promessas e creram, e confiaram e morreram crendo nas tuas promessas. E chegou até nós essa palavra viva, genuína, e nós não vamos deixar a nossa confiança, não vamos esmorecer. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que prevalecem, permanecem para a salvação. E ainda que eu tenha que morrer esperando esta promessa, ainda que eu tenha que morrer e não veja a promessa se cumprir, a mesma que os nossos antepassados, os patriarcas, os profetas, os próprios discípulos que andaram com Cristo Jesus, nós vamos continuar crendo e confiando, e as nossas futuras gerações, nossos filhos crerão, confiarão e estarão cada vez mais perto do Senhor. Cada vez mais perto. Não vamos esmorecer, não vamos desistir. Essa chama que arde em nós, ela é contínua e só aumenta a cada dia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. E eu te glorifico, ó Pai, através dessa programação de rádio e TV. Te exalto, tudo é teu, tudo pertence a ti. Que o Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Que essa programação seja para te glorificar e te exaltar, para que o teu nome seja exaltado sobre toda autoridade, poder, sobre todos os domínios e reinos, seja glorificado o teu nome. Aqui em Bom Jesus das Selvas, aqui em Bom Jesus das Selvas, aonde chegar essa programação de rádio e de TV, o domínio, o poder, a autoridade pertence a Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, todo principado e potestade cai por terra. Doenças que aprisiona, que escraviza, vícios, perturbação, demônios. Aonde tiver alguém ouvindo essa programação, se houver um espírito imundo, bata em retirada e saia desta casa, saia desta família, saia deste território,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, se há autoridade de Deus na minha vida, se há autoridade de Deus sobre a minha vida, se eu estou aqui nessa programação de rádio e TV, pela vontade de Deus, pela autoridade de Deus, o mal tem que ir embora. Saia desta casa, vá embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele me trouxe aqui, Ele me colocou aqui para dar a ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, para repreender todo o mal. O mal vai embora, bate em retirada e o nome do Senhor seja glorificado. Que o milagre, que a cura, que a libertação se manifeste sobre a tua vida. Que a cegueira espiritual saia dos seus olhos, toda escama, toda névoa, todo véu de incredulidade no seu coração caia por terra agora. Se houver alguém tomado por sentimentos ruins, maus, que caia por terra esse mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera em nós as tuas maravilhas, glorifica o teu nome sobre nós, que sejamos salvos, libertos e curados pelo teu poder. Muito obrigado, Pai. Te peço a salvação, a restauração daqueles que fraquejaram, aqueles que caíram no meio do caminho, mas não é o fim. Creia, meu irmão, não é o fim. Você que tropeçou e caiu, Deus te levanta em nome de Jesus. Pai, levanta, que essa pessoa se erga, levante a cabeça, que a tua mão poderosa venha levantar essa pessoa e ela volte a ter forças, ela volte a estar na tua presença, na tua casa, que o lar, o casamento dela seja restaurado. Essa cilada maligna, essa seta do diabo que veio na vida dela para levar ela para o chão, para a lona, em nome de Jesus Cristo, que esse mal caia por terra e essa pessoa seja levantada, no nome de Jesus Cristo seja restaurado o seu lar, a sua casa, a sua família. Creia, se levanta, não se entrega, em nome de Jesus. Que seja abençoado. Pai, abençoa o nosso município, Bom Jesus das Selvas. Toma nas tuas mãos as autoridades que governam sobre esse município. Ao prefeito desta cidade, sua casa, sua família, as autoridades de governo, executivo, aqueles que executam as leis desse município. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos o ramo empresarial. Toma nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que sustentam pais de família, que abrem portas de emprego. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Que o Senhor abra as portas e abençoe para que seja resolvido o quanto antes a questão do acesso à nossa cidade, Pai, dos dois lados, norte e sul, e também nas estradas vicinais, principalmente a BR. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento que quer trazer caos, que quer trazer ruína, que quer trazer miséria, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo mal que estiver em torno dessa questão, que envolver barreiras espirituais, que querem provocar atraso nesse município, repreende, ó Deus Todo-Poderoso, e abençoa a nossa cidade de Bom Jesus das Selvas. Senhor, guarda os teus filhos. Aquela pessoa que talvez tenha andado triste, abatida, por causa de perseguições, de invejas, por causa de tramas, injustiças. Mas esse teu servo, essa tua serva não quer lançar mão de fazer algo ruim, mas quer andar no temor do Senhor e confia na resposta, na intervenção. Guarda o coração dela, para que ela persevere e não desista, não desanime,
porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Quanto aos maus, aos perversos, aqueles que acham que a todo custo podem prevalecer, aqueles que acham que tramando mal podem se dar bem, Senhor, toma nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que frustra os planos malignos no coração dos homens maus. É o Deus que lida com o orgulhoso, sim, e sabe envergonhá-lo e ainda dá oportunidade para que se arrependa dos seus maus caminhos, porque tu és bom, tu és misericordioso, que o mal, que o perverso, que o homem mau se arrependa dos seus maus caminhos, reconheça que os seus planos malignos e perversos não prosperarão e se renda ao Senhor e tema ao Senhor. Do contrário, certamente será corrigido pelo Senhor, porque o Senhor não permitirá que o mal prevaleça sobre o bem. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua bondade, obrigado por este momento. Que sejam todos abençoados no nome de Jesus. Oro por cada igreja de Bom Jesus das Selvas, pelos pastores que cuidam do rebanho de Cristo nessa cidade, tanto os pastores que fazem parte do conselho de pastores, como também as demais igrejas. Toma nas tuas mãos, Pai, cada servo e serva tua, que a tua noiva, a igreja de Cristo, a menina dos teus olhos, seja guardada e protegida até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos continuar ganhando almas para o teu reino, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Sejam todos abençoados, beba do seu copo com água. Nós já vamos entrar no bloco comercial e quando eu voltar, eu volto com a oração e a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado você que está acompanhando a programação Viva em Cristo aqui pela Rádio Liberdade FM e também quem está nos assistindo pela TV Liberdade em HD, canal 23.1 dentro de Bom Jesus das Selvas. Quero também agradecer a todos que estão no YouTube, porque essa programação está sendo gravada e vai para o canal da rádio no YouTube e nós vamos compartilhar. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer o seu comentário, colocar o seu like no canal da Rádio Liberdade FM. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos. Nesse momento nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus e o texto sagrado. O texto sagrado que eu trago aqui hoje da parte de Deus se encontra em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 24. Esse texto ele está falando sobre a ressurreição dentre os mortos. Tá? Nós vamos falar sobre isso. É bom eu falar aqui que essa programação é uma programação cristã, é uma programação para quem crê em Deus. Então eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da fé. Então, tem muitas coisas que eu vou falar aqui que se alguém do outro lado não tiver fé, ela não vai entender e nem vai aceitar o que eu vou falar. Então, o que eu só posso pedir paciência, eu só posso pedir que quem está do outro lado ouvindo essa programação e não tiver um entendimento da palavra, que procure, que se aplique, né? Que tenha a humildade de recorrer a Deus. Porque eu prefiro falar aqui, né, de forma que talvez até desagrade quem está ouvindo, do que ficar tentando agradar, falar de forma que agrade aquele que não crê e no final das contas eu não falar a verdade. Eu prefiro falar a verdade, que é a palavra de Deus, e essa pessoa depois ela vai dizer assim, eu que não quis saber, eu não gostei da verdade que foi falada, porque lá no fim das contas, no final de tudo, aí a verdade, que muitos até dizem assim, a verdade ela é relativa, porque a verdade para uns não é verdade para outros. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? E alguém pode dizer assim, mas para outros, na religião dos outros, a verdade é aquela lá. Mas ninguém que se diz, que talvez possa ter dito que é o caminho, a verdade e a vida, morreu
e ressuscitou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? O nosso, que veio para morrer por todos e pode ser o seu e de toda a humanidade, tá? O Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos. Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Por todos. Agora tem que ser do jeito que ele determinou, estabeleceu. É do jeito dele. Não é do jeito que todo mundo quer. É do jeito dele. Tá? E essa palavra que eu vou ler, que eu vou falar aqui hoje, fala exatamente sobre isso, sobre a ressurreição. Estamos falando não apenas de um mero religioso, de uma religião, de uma religiosidade. Estamos falando do Filho de Deus. Estamos falando do Verbo vivo que criou todas as coisas. Eu estou falando aqui daquele que era a palavra no início, a sabedoria de toda a criação, de todos os homens do passado, de Adão para cá, né? E daquele que se fez carne, a própria palavra, o Verbo vivo que criou todas as coisas, se fez carne, veio a esta terra, a semelhança de homens, deixou a sua natureza gloriosa, e aí ele se manifestou em carne para morrer, para cumprir o propósito de Deus, e ele ressuscitou. Por quê? Porque aquele que criou todas as coisas, que é a própria vida, não poderia ser vencido. Então ele se entregou à morte, ele morreu, mas ressuscitou. Eu estou falando desse. Procure na história da humanidade e você vai ver que não tem nenhum homem que ressuscitou. Por maior que possa ter sido, por grandes feitos que possa ter executado, a não ser aqueles que foram ressuscitados por Cristo ou pelo poder de Cristo, pelo nome de Cristo Jesus, tá? Então aquele que morreu e ressuscitou, assim como Adão foi o primeiro que pecou e morreu e trouxe a morte para toda a humanidade, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou, o primeiro que ressuscitou. Estou falando de ressurreição. É como eu disse, só quem crê pode falar disso. Só quem crê vai entender o que eu estou falando. Ele ressuscitou para que todos também pudessem ressuscitar. Então, se alguém já ressuscitou, foi porque Cristo ressuscitou primeiro. É pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Como ele mesmo ressuscitou e também os apóstolos oraram. E muitos homens de Deus já oraram e obtiveram, né, a ressurreição dos mortos através da fé em Cristo Jesus. Mas ele foi o primeiro. Mas vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, que diz assim, ó: então virá o fim tão esperado pelos cristãos. O fim que será glorioso, será majestoso, e que para o mundo é um fim catastrófico, é um fim que muitos não querem ouvir. As pessoas no mundo não querem ouvir falar sobre o fim, elas não querem ouvir falar sobre o apocalipse, elas não querem ouvir falar sobre nada disso, né? Mas para nós que somos cristãos, quando nós falamos do fim, nós estamos vendo o reino glorioso de Cristo cumprido. Estamos olhando para o cumprimento de todas as promessas. O fim para nós, ainda que no âmbito natural aqui, escatológico, que fala da destruição desse planeta, do desequilíbrio da natureza, de eventos astronômicos, catastróficos que vão acontecer, climáticos, e também as próprias guerras, né, os conflitos do fim dos tempos. Tudo isso é muito ruim para a humanidade, mas para nós que somos cristãos, nós conseguimos olhar para tudo isso e nos alegrar. Por quê? Porque a gente sabe que existe um reino maior, um reino de glória, um reino eterno após tudo isso. A morte não nos assusta. Um cristão falar da morte é algo que é natural, tá? Falar de morte para um cristão não é algo doloroso ou algo penoso. O próprio apóstolo Paulo fala aqui sobre essa vontade dele, né? Que ele gostaria de já estar com Cristo, né? Morrer para mim é lucro. Ele diz isso: morrer para mim é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Eu até preferia já ter morrido, estar com Cristo, mas eu estando por aqui, eu vou ajudar vocês, vou cumprir o meu propósito e levar o evangelho, né? Continuar sofrendo por causa de Cristo Jesus. Então, um cristão olhar para o fim é ver a glória, é ver o cumprimento da palavra de Deus.
E esse fim que a palavra do Senhor está falando aqui, quando ele diz assim, ó, no versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Ele está falando do reino glorioso de Cristo, aonde não haverá mais poder algum, domínio algum do pecado. Não haverá mais poder algum da carne, do pecado e de natureza maligna. Não teremos mais oposição. Eu, por exemplo, estou pregando aqui agora para você. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Talvez você não entenda o que está acontecendo aqui agora. Não é meramente um momento aqui natural. Quando eu venho para cá, para a rádio, para a TV, pregar, está acontecendo aqui uma batalha espiritual, meu irmão, que você nem imagina o tamanho. Porque eu estou recebendo a mensagem de Deus aqui do alto. Eu não estou falando só do que eu entendo com a minha mente natural. Isso aqui que eu estou falando não é algo treinado e nem decorado, tá? E aí existe uma guerra, porque tem setas que querem o tempo todo tirar o meu foco, fazer eu fraquejar, desanimar, e não falar aquilo que Deus quer que eu fale, não transmitir para você o que você precisa ouvir. E também tem uma batalha espiritual aí do teu lado, aonde você está. Porque agora mesmo você está ouvindo a programação de rádio e alguma coisa vai tentar te atrapalhar. Algo vai tentar tirar a tua atenção para você não ouvir a palavra. Você vai mexer no celular, você vai ouvir alguém vai passar, vai te chamar, para você não entender a mensagem de Deus. Porque quando você para ouvir a palavra de Deus, Deus fala contigo. Uma mensagem do alto vem para você. Quando você começa a pensar nas coisas de Deus, então você consegue receber de Deus uma mensagem divina. Então existe uma guerra, uma batalha. E a palavra do Senhor está dizendo que vai chegar o tempo, esse fim é um lugar, é um momento que nós estaremos totalmente envolvidos pela glória, pelo poder de Deus. E não teremos mais oposição nenhuma. Não sofreremos mais poder ou... Não vou nem usar a palavra influência, autoridade. Não haverá mais nenhuma autoridade, nem poder algum sobre nós, a não ser o poder de Deus, a não ser a glória de Deus. É maravilhoso, é extraordinário. A nossa mente não consegue nem conceber tamanho, poder e glória que será tudo isso. O apóstolo Paulo chega a dizer que conhecia um homem, falando dele mesmo, mas não querendo se gabar de tão glorioso que era aquele momento. Ele disse assim, eu conheço um homem, que ele foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que são inefáveis, que não dá para o homem natural, carnal falar. Ele viu coisas que não dava para dizer, sabe? Era extraordinário. A glória de Deus é algo tão maravilhoso, extraordinário, que essa carne mortal e natural não consegue conceber e entender. É por isso que o ateu, aquela pessoa que quer chegar para Deus, mas entendendo tudo e conhecendo tudo, não conseguirá. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Cai por terra toda a obra do mal. Toda a obra do mal eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu falei que estava acontecendo uma batalha espiritual? Está acontecendo uma batalha espiritual e os demônios e os espíritos imundos estão tentando de toda maneira e ainda tenta se materializar. Olha só para atrapalhar, só para tentar impedir a mensagem que eu estou falando e você receber essa mensagem. Olha só, a glória de Deus que está nesse momento se manifestando. Eu estava falando sobre os mistérios de Deus, sobre a glória de Deus, e os demônios, espíritos imundos estão perturbados nesse momento, tentando de alguma forma até mesmo atingir a minha ou a sua vida, mas cai por terra em nome de Jesus Cristo. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Toda ação diabólica cai por terra. Então veja só, toda essa ação do inimigo não vai existir mais. O diabo sabe que ele está perdido,
Eu vou falar aqui hoje, eu vou falar abertamente, o diabo, ele está derrotado, ele já está vencido por Cristo Jesus. E vai chegar o momento em que nós que fomos comprados, nós que temos, né, um valor imenso para Deus, por isso ele deu o Filho dele como preço para nos resgatar, nós estaremos com ele plenamente, não teremos mais nenhum domínio do maligno, das trevas, da carne, do pecado sobre nós. Somente a glória de Deus, somente o poder de Deus estará sobre nós. Cristo venceu. Quando ele ressuscitou, ele recebeu todo o poder e autoridade. Todo o poder e autoridade está em Cristo Jesus. E aí, continuando, ele diz assim, ó, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, ele venceu a morte. Quando ele ressuscitou, ele venceu o pecado, porque Cristo não pecou. Ele venceu o diabo lá no deserto, quando foi tentado. E o que está faltando, pastor? Está faltando concluir todas as coisas ao ponto de que nós também, todos que já morreram vão ressuscitar para estar com Deus para todo sempre, e nós que estamos vivos aguardando a última promessa, que é o arrebatamento da igreja, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor, né? E o fim, a conclusão de todas as coisas, aonde nós reinaremos com Cristo para todo sempre, e o diabo e os seus demônios estarão aprisionados, serão lançados aonde? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nós estaremos com Cristo, com Deus, para todo sempre. Aonde ele será tudo em todos. O texto aqui diz sobre isso, olha só. O versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele já venceu. Falta nós vencermos também. E nós que cremos em Cristo Jesus, já temos essa segurança. Não podemos desanimar. Não podemos desistir da nossa fé. Porque se nós morrermos em Cristo, ressuscitaremos. Olha que promessa extraordinária. Eu estou falando de uma promessa extraordinária. Estou falando para quem crê em Jesus Cristo. Ele ressuscitou primeiro. Ao exemplo de, assim como foi com Adão que morreu e trouxe a morte sobre todos, Cristo ressuscitou para que todos que nele creem também ressuscitem, sejam ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Não, a morte não é o fim para um cristão. A morte, sabe o que é a morte para um cristão? É o lugar mais seguro, mais perto de Deus. Tá? Todo cristão que está caminhando com Deus e está perto da morte, ele está mais seguro do que ele possa imaginar. E para finalizar, porque o tempo já está encerrando, ele diz assim, ó, ora, quando, versículo 27, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe sujeitou, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Glória a Deus por isso. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Agora olha só isso aqui, ó. A fim de que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Ou seja, a própria manifestação de Deus será plena e completa em nós, porque nós não estaremos mais em carne, esse corpo mortal será transformado no corpo imortal, o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, e nós estaremos com Cristo para todo sempre em corpos gloriosos, e o nome do Senhor será glorificado para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Se você crê nessa palavra, meu irmão, glorifique a Deus, porque você está vivendo a fé genuína em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Ele te proteja e te guarde. Tenha um ótimo final de semana. Boa sexta-feira a todos. Não deixe de ir para a igreja no domingo com a sua família. Lá na comunidade evangélica nós temos culto 8 horas da manhã. Deus abençoe a todos, fique na paz e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.